fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado como povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, o prazer do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério ou o desprezo, o escândalo de Cristo. Aqui Cristo o Messias, pois eles já sabiam acerca do Messias. Diz, tendo por maiores riquezas o desprezo, o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé passou o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolheu em paz os espias. Versículo 29, pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, intentando os egípcios se afogaram. E pela fé, ao versículo 30, não li, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Tá bem. Este capítulo é um capítulo muito interessante, de muito proveito, que sem dúvida não vamos poder explorar e pensar em todo ele, e nem mesmo nos versículos que acabamos de ler. Então, eu tenho alguns pensamentos e vamos ver se o tempo dá. Não vamos ocupar muito tempo para a gente pensar. Até o versículo 22, nós temos o escritor, o destaque deste capítulo é a fé. A fé. A fé, começando desde o versículo 1, ele vai falar o que é a fé, e depois vai falar dos homens e mulheres de fé neste capítulo, e o que um homem e uma mulher de fé faz. O que um homem e uma mulher de fé consegue fazer e alcançar? Algo que naturalmente não se faria e não se esperaria que alguém fizesse se não tivesse fé. A fé aqui, em si, o ato de fé, não é tanto a fé que é o destaque, mas é a fé em quem é o que se destaca. E essas pessoas tiveram fé na pessoa certa. A maioria das pessoas no mundo dizem que tem fé em Deus. Na realidade, elas não têm fé em Deus. Elas acreditam em certas verdades sobre Deus. Como também elas dizem que têm fé no Senhor Jesus, mas na realidade elas não têm fé no Senhor Jesus. Elas acreditam coisas acerca do Senhor Jesus. Por exemplo, elas acreditam que o Senhor Jesus salva. E principalmente que Ele cura. Eu estou falando do mundo religioso. Mas se vai perguntar para aquela pessoa se ela já é salva, e ela pode dizer, não, eu tenho fé e tenho fé no Senhor Jesus, e vai perguntar para ela se ela já é salva, não sou salva, e ninguém pode ser salvo, e ninguém pode ter certeza da salvação. Portanto, essa prova que a pessoa não tem fé. Ela nunca teve a fé verdadeira. Porque a Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. O único meio de uma pessoa ser salva é a fé no Senhor Jesus. É interessante que normalmente essas pessoas dizem que elas têm fé que Deus pode curar, que Deus pode arrumar um emprego, que Deus pode fazer elas ter uma casa, um carro melhor, pode melhorar a saúde dela, dos filhos, da família. Mas quando fala que Deus pode salvar o pecador e nós podemos ter a certeza da salvação pela fé, não, aí não. Interessante isso, né? Dá para ver que todo esse tipo de fé
colocado nessas bênçãos materiais e físicas, não é a verdadeira fé. Elas têm esperança que Deus faça isso. Elas acreditam que Deus já fez e pode fazer. Mas não é a fé que descansa em Deus. Ele fazendo ou não, eu continuo confiando em Deus. Deus não é obrigado a fazer. Ele faz se Ele quer. Mas Ele valoriza a verdadeira fé, a ponto de salvar um pecador que descansa no seu Filho. Por quê? Porque a fé do pecador é uma grande glória para aquele pecador que se distingue dos outros? Não. Porque aquele pecador confiou na palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê. Então temos fé, verbo, substantivo. Crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso só uma introdução da fé. Estes homens e mulheres aqui, nós temos homens e mulheres de fé. Fé genuína na pessoa certa. Até o versículo 22, nós temos 7 homens e uma mulher. A mulher é Sara. Nós temos, começando com Abel, depois tem Enoque, depois tem Noé, tem Abraão, tem Isaac, tem Jacó e tem José. E Sara é a mulher. E a partir do versículo 23, nós também temos 7 homens e uma mulher. E a mulher é Raabe, que eu li, não ia ler, mas li, porque eu queria só até o versículo 30, porque é o que nós vamos tratar agora. Mas vamos nos concentrar no que nós lemos aqui. Moisés. Moisés é uma história interessante. Nós temos toda a história no livro de Êxodo. Então, até o versículo 22, nós temos a história de Gênesis, quando termina com José. A partir do versículo 23, nós começamos com a história no livro de Êxodo. E Moisés, ele nasceu como qualquer menino. E todo menino ou menina é muito lindo quando nasce, né? Pelo menos para os pais. São as criaturinhas mais lindas, e é verdade, né? Mas parece que Moisés é dito que ele era um menino formoso. Viram que era um menino formoso. É interessante que o que está no Antigo Testamento é destacado aqui pelo Espírito Santo. E essa formosura que os pais viram nele não era só uma formosura natural. Eles viram naquele menino alguém que ia ser útil nas mãos de Deus. Alguém que podia ser muito útil. E a fé desses pais, como todos sabemos, foi guardado por 3 meses, está aqui, depois foi colocado no rio, e enfim a filha de Faraó vê aquele menino, toma aquele menino, se compadece daquele menino, chama uma ama para aquele menino, que é a própria mãe, paga um salário para a mãe criar o menino, e Moisés, ele cresce no Egito, seria a maior potência daqueles dias, aprendendo tudo o que a ciência, o conhecimento podia dar para uma pessoa naquela época. Podíamos dizer, este menino tirou a sorte grande na vida. Saiu do sofrimento, da penúria dos seus conterrâneos para o palácio. Talvez todos os meninos, todos os filhos, todos queriam ter o privilégio de Moisés. Moisés foi instruído lá pelo rei, e sem dúvida, futuramente, quem sabe, eu não posso garantir isto, ele seria um faraó no futuro. Na vida de Moisés, nós vamos ver que ele teve decisões importantes para tomar na sua vida. Decisões em relação a Deus. Moisés tomou muitas outras decisões na sua vida, que não estavam ligadas com Deus. Mas tem coisas na nossa vida que nós tomamos decisões com Deus, que são eternas.
que a nossa história vai durar para sempre. Talvez não vai ficar registrado em nenhum livro, como ficou de Moisés, mas vai ficar marcada para toda a nossa vida e toda a nossa eternidade. E nós vamos aprender isto nesta manhã com a ajuda de Deus. Diz que ele foi instruído por sua mãe, além de ser instruído pelo mundo, ele recebeu uma instrução espiritual. A mãe dele ensinou: meu filho Moisés, este povo para quem tu vai, porque a mãe dele sabia que ele ia, eles são os maiores do mundo, inclusive nós somos escravos deles, nós trabalhamos para eles e praticamente não recebemos nada. Mas o seu avô, Abraão, foi chamado por Deus, ele teve um encontro com Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós temos coisas que o Egito não tem. Nós somos pobres, não temos nada. Vivemos de favor numa terra que não é nossa, mas que a nossa história vai durar para sempre. Talvez não vai ficar registrado em nenhum livro, como ficou de Moisés, mas vai ficar marcada para toda a nossa vida e toda a nossa eternidade. E nós vamos aprender isto nesta manhã com a ajuda de Deus. Diz que ele foi instruído por sua mãe, além de ser instruído pelo mundo, ele recebeu uma instrução espiritual. A mãe dele ensinou: meu filho Moisés, este povo para quem tu vai, porque a mãe dele sabia que ele ia, eles são os maiores do mundo, inclusive nós somos escravos deles, nós trabalhamos para eles e praticamente não recebemos nada. Mas o seu avô, Abraão, foi chamado por Deus, ele teve um encontro com Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós temos coisas que o Egito não tem. Nós somos pobres, não temos nada. Vivemos de favor numa terra que não é nossa, mas nós não vamos ficar aqui. Nós não somos daqui, Moisés. Nós servimos um Deus, um único Deus. O Egito tem vários deuses, mas nenhum daqueles deuses é como o nosso Deus. O nosso Deus tem um Messias que ele vai enviar um dia aqui na terra. Como eu sei tudo isso, né? Está escrito aqui. O escritor que não ficou identificado, quem escreveu Hebreus, mas o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo escreveu isso aqui, o Espírito Santo sabia o que passou lá. O escritor do Hebreus não sabia, né? Mas ele sabia, podia dizer palavras que possam ajudar aqueles que leram a primeira vez e podem nos ajudar hoje. Ele disse: olha, meu filho, é assim. Moisés saiu para o Egito. A mesma coisa hoje os pais crentes fazem com seus filhos. É a única coisa que nós podemos fazer. Não podemos salvar eles. Não podemos transmitir a nossa salvação para eles. Nós podemos cercá-los de toda a proteção, evitar de uma certa forma e outra o mundo, mas enfim, tem uma hora que eles vão para o Egito. Mas a palavra de Deus não é uma palavra de homem. Diz a palavra de Deus que a palavra de Deus não voltará para ele, para Deus vazia, mas antes fará o que apraz. Tanto para a bênção daquela pessoa, como para a condenação. Porque a palavra de Deus não traz só bênção, traz condenação. Aquele que valoriza a palavra de Deus, crê, recebe, obedece, tem as bênçãos de Deus. Aquele que despreza a palavra de Deus vai sofrer as consequências. Então Moisés foi para lá. E diz aqui, porque o Espírito Santo aqui, ele anda, o que está registrado anda muito rápido. Diz que pela fé Moisés, sendo já grande, por exemplo, no versículo 22, ele tem, no versículo 23, aliás, né? Ele é recém-nascido, já no versículo 24, ele está com uns 40 anos. Porque quando ele vai para
lá para o deserto, ele tem 40 anos, ele fica 40 anos lá, não no deserto com os israelitas, mas com Jetro. E lá ele ficou cuidando do pastor, era pastor de ovelhas e cuidava das ovelhas. Mas esse versículo diz, pela fé sendo já grande. Aqui Moisés começa a tomar decisões importantes na sua vida, daquilo que ele tinha aprendido de Deus. Nós vamos ser cobrados, todos nós, todos aqui. Não se esqueça disto. Você que está me ouvindo, e eu também, nós vamos ser cobrados pelo que nós já sabemos de Deus e da palavra de Deus. Não temos como escapar disto. Então Moisés, sabendo dessas verdades que já mencionei, sobre o seu povo, sobre aquele povo lá, e sobre o Messias, ele disse, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado, note, como o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque ficou firme como vento invisível. Temos muita coisa aqui. Primeiro, Moisés rejeitou o Egito. Abriu mão do mundo. O Egito é um símbolo do mundo e Faraó é um quadro do diabo. Ele disse não. Hoje no mundo só existem dois povos, dois tipos de pessoas, dois grupos de pessoas: o povo de Deus e o povo do mundo, o povo de Deus e o povo do maligno. O apóstolo João, na sua carta, a primeira carta, capítulo 5, ele diz, sabemos que somos de Deus e todo mundo jaz no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. A palavra de Deus divide somente dois grupos de pessoas no mundo. Não tem aqueles em cima do muro. Os em cima do muro também são do maligno. Então todos aqui e no mundo fazem parte de um dos dois grupos. Nós podemos nos examinar perante a palavra de Deus e saber, eu sou de Deus ou sou do maligno? Moisés, note, religião há por todo mundo, toda parte. Não faltava religião no Egito. Tinha deuses para tudo. Para tudo. Não falta religião no mundo ainda hoje. Catedrais grandes, construções grandes. Não estou dizendo que é errado o povo de Deus tendo a necessidade de construir algo maior. Seria bom que quanto mais pessoas entre o povo de Deus e derrubasse as paredes e se construísse algo maior. Mas normalmente o povo de Deus era como aqui, maltratado como o povo de Deus. O Egito, além de ter toda a parte intelectual, também tinha a parte religiosa. O mundo oferece isso para as pessoas. Mas é uma religião sem Deus. Moisés, ele abriu mão de tudo isto para ficar escolhendo ser maltratado. É aí que muitos não querem. Eles querem a religião do mundo porque o mundo o apoia. Ele tem o apoio do mundo. Não quer se identificar com um grupo que é rejeitado, que um grupo que parece que são só eles certo. Pois, aqui temos só Israel era certo. Não era só o Egito que existia no mundo, existiam muitas nações. Inclusive para a terra, para onde Israel foi depois, existiam nações aos milhares, aonde Deus disse que era para exterminar tudo, matar todos por causa dos seus pecados. Deus não suportava mais o pecado daquelas pessoas. Todos tinham religião. Mas será que só Israel estava certo? Só Israel estava certo. Não fique admirado se só você está certo. Não. Se a pessoa tem a palavra de Deus, está seguindo a palavra de Deus,
ela vê claramente. Nós vemos que Moisés recusou tudo aquilo. E, primeiro, ele abriu mão do Egito, dos deuses do Egito, porque nós vemos ele abriu mão do Egito em si, abriu mão do povo do Egito, abriu mão da religião do Egito, para ficar, como diz aqui, Cristo, tendo por maiores riquezas o desprezo de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Portanto, todos aqui já têm Cristo como Salvador pessoal. Você tem essa experiência na sua vida. Ou tem uma religião no Egito, que faz parte do Egito, que nunca lhe separou do mundo. Aqueles que são de Cristo, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aqueles que estão em Cristo. É isso que nós temos aqui. Moisés não poderia servir ao Deus de Israel. Moisés, no Egito, ele tinha apoio de Faraó, da filha de Faraó, da filosofia de Faraó, da religião de Faraó. Mas, como povo de Deus, ele só tinha o apoio de Deus. E muita gente não quer isto, não quer ter só o apoio de Deus. O que nós temos aqui para atrair alguém? A pessoa que vem aqui a primeira vez, nunca mais volta. O que tem aqui? Eu vou deixar, aqui está ali na esquina, os vitrais. Primeiramente já tem uma porta muito bela. E os vitrais, e os anjos, e enfim, os tetos coloridos, e aquelas flores lá na frente, e os homens lá sentados naquelas cadeiras vermelhas. Tudo isso é muito lindo. E nos cativa, e depois o pastor faz uma oração tão comovente, e fala um lindo salmo, e diz que não é para a gente se preocupar, que ele cuida, vai cuidar da nossa alma. Na hora da sua morte, no seu caixão, ele vai estar lendo um lindo salmo para você, dizendo: o irmão está no céu. As pessoas gostam disso. As pessoas gostam de encarregar a igreja para os assuntos de Deus, gostam de encarregar o pastor, o padre, o missionário, alguém para os assuntos de Deus, para cuidar dele. Quer dizer, ele não é um anticristão. O avô também cuida das coisas, dos netos, das coisas espirituais. Se você morrer hoje em seus pecados, você vai estar, e eu também vou estar, se eu morrer hoje, não em meus pecados, porque já fui salvo, nós vamos estar no lugar que nós escolhemos aqui em vida. O seu corpo, o meu corpo vai estar aí no caixão, mas a verdadeira pessoa, a alma dessa pessoa, a alma e o espírito, ela já partiu para a eternidade, ela está no céu ou no inferno. Não tem ninguém que possa mudar o destino desta pessoa. Pode chamar o pastor, o padre, o missionário, pode orar, pode ler a Bíblia, pode acender velas, corpo presente, corpo ausente, pode ungir, pode espargir, pode fazer o que quiser com aquele corpo. A pessoa já está na eternidade, ela está no lugar que ela escolheu. Não que o pastor, o padre, o pai, a mãe deseja escolher para aquela pessoa. Todos desejam que todos estejam no céu, mas se aquela pessoa nunca escolheu isso na vida, ela está no inferno. Portanto, não deixe esse assunto nas mãos dos outros. Nada nesta vida nós deixamos na mão dos outros. Uma criança aí de 6 anos já quer escolher qual sapato usar, qual vestido usar. E quando fica grande quer escolher o namorado, não é o pai que escolhe a mãe, é ela ou ele que escolhe. E também a cor da casa. E tá tudo certo, né? Mas quando chega no assunto espiritual, aí está bom, isso aí, porque ninguém quer se comprometer com Deus, quer viver a sua vida em seus pecados, tem a religião, mas ele cuida de mim, o pastor cuida das coisas espirituais e eu cuido do mundo. Isso vai dar certo? Espero que ninguém seja tão simples assim de acreditar nisso. Portanto, nós vemos Moisés tomando decisões
E todos nós temos que tomar decisões com Deus. Moisés decidiu abandonar o Egito, abandonar o povo do Egito. Não é que o crente não vai estudar no mundo, mas vai estudar, trabalhar, vai ter aí os seus amigos seletivos, né? Mas agora existe... Eu lembro quando fui salvo. Eu não nasci salvo, eu fui salvo com 18 anos. Eu lembro que quando eu tive que romper com os meus amigos, porque o que eles gostavam não era o que agora eu gostava. Bem, vamos seguir. Temos que terminar. Tem pessoas que certo querem. Tendo por maiores riquezas, já tratamos, diz aqui, pela fé deixou o Egito, como nós já pensando, não temendo a ira do rei. Note, ele deixou o Egito, deixou o povo do Egito, deixou os deuses do Egito, a religião do Egito, e também deixou o rei. Nós valorizamos pessoas importantes, né? Nós suamos perante alguém que se veste um pouquinho melhor do que nós, do que tem um carrinho um pouco melhor do que o nosso, se mostra arrogante, poderoso. Mas Moisés, ele tinha força suficiente para abandonar o rei do Egito também. Mas o que Moisés, tu está trocando tudo isso pelo quê? Bem, eu estou trocando por aquele povo ali desprezado, pobre, açoitado, que trabalha para o mesmo faraó, que faz tijolos e faz celeiros para ele guardar as coisas dele, mas você vai para lá? Isso está certo? Sim, está certo. Eles são o povo de Deus. E outra, tem uma promessa, e já foi prometido para o meu avô, que nós íamos passar um tempo na escravidão, depois nós íamos sair. E outra, tem alguém de Deus que vai vir, que vai nascer através de nós. Ele é o Messias. Portanto, o povo de Deus não é pobre. Nós não estamos no mundo cegos, tateando, em coisa que nós imaginamos que possa ser assim. E nós temos uma esperança que vai dar certo. Não, a esperança do crente não é a questão de esperança se vai dar certo. A esperança do crente, que está em Romanos capítulo 5, a esperança do crente é o tempo. O tempo está se aproximando. Vai dar certo. A coisa vai acontecer. Só falta o tempo. Nós estamos caminhando para chegar e receber aquilo que nos prometeram. Então, essa é a esperança. A esperança do mundo pode dar certo, 1 em 1 milhão, ou 1 milhão em uma. Mas 1 milhão em uma também pode dar errado, né? Mas a esperança do crente não é assim. A esperança do crente estamos em direção àquilo que Deus prometeu. Bem, diz que pela fé celebrou a Páscoa. Ficou firme como vento invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Hoje nós fizemos algo de manhã aqui que não é a Páscoa. Ela foi instituída na noite da Páscoa. Também não é a continuação da Páscoa. A Páscoa fala de uma coisa, a ceia do Senhor fala de outra. A Páscoa fala da morte de Cristo, daquele que ia vir, Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. É a promessa da vinda de Cristo. A ceia do Senhor fala da nova aliança. A Páscoa está incluído ainda na antiga aliança. Nós lemos hoje de manhã o Novo Testamento no meu sangue. É uma nova aliança, onde Cristo, o Messias, estabelece algo totalmente novo. Então, diz aqui que eles celebraram a Páscoa e a aspersão do sangue. Note, para comer a Páscoa, tinha que ter sangue. Ou seja, diz aqui que tinha um destruidor dos primogênitos. Os primogênitos é o primeiro filho, que sempre tem a ideia da força dos pais, que tem mais valor, inclusive era
o herdeiro que ganhava a maior parte na herança. Mas esse primogênito, essa pessoa de valores, tinha um destruidor. Moisés, para comer a Páscoa, e o povo tinha que ver sangue. Portanto, a Páscoa nos fala de Cristo. Cristo, a nossa, foi sacrificado por nós. Ninguém pode desfrutar as bênçãos de Cristo se não passar pela cruz, onde Ele foi sacrificado, onde Ele foi morto para nos salvar. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Muitos querem pular este passo, eles não querem passar pela cruz. Não, nunca tiveram e nunca passaram. Eles já querem entrar numa igreja local, já querem comer, participar das coisas de Deus, mas eles nunca passaram pela cruz. Nunca viram ali que aquele que morreu e derramou seu sangue era por ele. Ele sofreu não pelos pecados dele, era pelos meus pecados. E nunca confiaram nele, depositaram a sua fé e confiança nele para ser seu Salvador. Muitas igrejas e muitas religiões e muitas pessoas no mundo estão, não numa igreja, porque a igreja é formada de pessoas salvas. Pessoas não salvas não formam igreja. Mas as pessoas querem pular este passo, querem ter as bênçãos de Cristo, querem comer a Páscoa, como diz aqui, sem ver o sangue. Todos tinham que deixar o cordeiro 4 dias, portanto, ninguém vai ser salvo sem valorizar o Senhor Jesus. O cordeiro é uma figura de Cristo. Eles viram o cordeiro por 4 dias e depois mataram. Viram ele vivo, viram ele morto. O sangue espargido e as pessoas e o primogênito dentro de casa. Então, eles viram o sangue, mas quem realmente valorizava o sangue era o destruidor, era Deus que via e não deixava o destruidor entrar. Nós confiamos em Cristo para a nossa salvação, porque nós cremos na palavra de Deus, que o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. Mas é Deus que nos salva. É Ele que valoriza o sangue do seu Filho. Bem, desmais pela fé passaram o Mar Vermelho, como por terra seca, porque intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Entre o versículo 29 e o versículo 40, nós temos 40 anos aqui. Porque desde a saída que passaram o Mar Vermelho até chegar em Jericó, que quando entraram na Terra Prometida, passaram 40 anos. Interessante como a Bíblia faz isso, né? De um versículo para outro se passou 40 anos. Como também aqui nos versículos 23 a 24 se passaram 40 anos. Então aqui nós temos a saída do Egito. Oh, Deus cumpriu a sua palavra. Moisés não estava errado. Moisés não estava errado. A escolha de Moisés foi certa, mesmo quando talvez ninguém aprovaria. Podemos nos animar aqui, o povo de Deus, pessoas salvas, nós fizemos a escolha certa. Mesmo que o mundo não nos aprove. As nossas famílias muitas vezes não nos aprovam. Até mesmo o esposo, a esposa, os filhos ou os pais, os parentes e os vizinhos e amigos não nos aprovam. Moisés, ele fez uma grande decisão. Hoje Moisés está no céu. Lembram da transfiguração do Senhor Jesus? Normalmente está nos capítulos 17, Mateus 17. Quem é que apareceu naquele monte onde o Senhor Jesus mostrou a sua glória para os seus discípulos? Quem foi? Foi o rei, foi o faraó? Moisés e Elias. Eles falavam da morte de Cristo, falavam da morte do Messias. Então, o povo de Deus é distinto, até mesmo do povo religioso à sua volta. O povo de Deus obedece à palavra de Deus. Não tem a palavra de Deus só como um amuleto de sorte,
pegando alguns versículos que lhe favorecem, ele apoia e outros ele despreza. Mas ele é uma pessoa que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, ele sabe colocar cada coisa dentro do seu contexto e entender bem a palavra da verdade. A pessoa salva tem condições de fazer isso, não precisa ir para um curso teológico, porque ela tem o professor dentro dela mesma, que é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não for suficiente para me ensinar, qual é o outro que vai ter mais capacidade do que ele? Aí há um porém, nós temos que obedecer ao Espírito Santo. O crente carnal que dá mais lugar para a sua carne, o Espírito Santo, ele é um cavalheiro. Ele insiste com a decisão do crente para fazer a coisa certa. Mas ele não é como um demônio que invade. Ele é um cavalheiro, ele aconselha, ele insiste. E se o crente persiste em fazer o errado, ele está aí insistindo ainda. Mas ele não vai obrigar o crente a fazer a coisa certa. Neste caso, o crente fazendo a coisa errada, dificilmente ele vai ter orientação do Espírito Santo sobre a palavra de Deus em outras coisas, porque se não obedece às coisas primárias, mesma coisa uma criança, vai para o jardim, passa para outra série, mas se ela não avança, não estuda, ela não vai subir. Sabe? Nós vemos que lemos até a entrada deste povo de Canaã. Jericó foi a primeira cidade. Depois nós temos de Raabe, mas não é o assunto hoje. Moisés não entrou. Ele não entrou, foi Josué, um servo que sempre andava com Moisés. Moisés, ele cometeu um erro na sua vida durante a sua jornada, e por causa daquilo, era um erro gravíssimo, ele não obedeceu a palavra de Deus. Um detalhe, sabe qual foi? Deus disse que era para ele falar com a pedra, e da pedra ia sair água. Uma outra vez ele já teve uma situação assim, e ele feriu, Deus mandou ferir, ele feriu a pedra. Deus disse: olha, Moisés, tu vai lá e fala com a rocha, vai sair água. Moisés, ele feriu a pedra. Parece pouca coisa, né? Deus não deixou ele entrar em Canaã por causa deste erro. Mas por quê? Onde está o grande problema nisso? Onde Deus viu o problema? Deus vê problema onde nós não vemos. Aquela rocha é uma figura de Cristo. E Cristo não pode ser ferido duas vezes. Ele não pode morrer duas vezes por nossos pecados. Portanto, o que Moisés estava fazendo, ele estava estragando uma figura que o Senhor Deus estava estabelecendo. Então, muitas vezes o crente errado, ele pensa, é pouca coisa. Mas você, o senhor, a senhora, a moça aqui, está estragando uma figura de Cristo, uma figura de Deus. E pode ser um caso grave. Existe arrependimento. Moisés se arrependeu, sim, ele confessou, ele queria entrar. Deus permitiu que ele olhasse a terra de uma montanha, mas ele não entrou. Deus já tinha decidido. Mas, pensando no povo do Senhor, nós vemos que Moisés está no céu, não é por causa do erro do crente, ele não vai para o céu. A pessoa salva não perde a salvação, isso é uma doutrina diabólica. Moisés está no céu, porque esse não foi o único erro dele, foi um erro que ficou registrado nas Escrituras, um erro que teve grande importância. Ele está no céu. Ele escolheu a boa parte. Portanto, nesta manhã nós lidamos com a vida de Moisés e as várias escolhas que ele fez na sua vida em direção a Deus, a respeito de Deus, a sua vida com Deus. Vemos que a sua vida com Deus incluía o Egito, incluía o rei do Egito, incluía o povo do Egito, incluía o rei do Egito. Que Deus nos ajude a termos a direção certa dele, para ver onde está a linha divisória
até onde nós podemos ir, e dali não podemos avançar.